A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, a você, meus ouvintes, você, meus irmãos, que tem nos acompanhado em nossos vídeos, nossas mensagens, que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu queria te convidar que você pudesse se inscrever e nos ajudasse a divulgar essas mensagens para que mais vidas fossem alcançadas, lares sendo abençoados, sendo transformados pelo poder de Deus. Nós temos aí, como eu disse, todas as quintas-feiras agora, temos falado sobre esse tema, esse assunto que eu acho importante, sobre adquirindo bênçãos e quebrando maldições. Falei na semana passada, nosso primeiro vídeo, que certamente quando nós nos convertemos, nós, pela fé em Cristo Jesus, após o batismo, após a nossa conversão, nós acreditamos que nós não carregamos mais nenhum tipo de maldição. Porque Cristo ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, as maldições foram destruídas, a não ser aquelas que nós, após a nossa conversão, nós abrimos uma porta para que elas retornem novamente. Quando a gente olha para aquela carta de Paulo em Coríntios, em que Paulo fala, por isso eu esmurro a minha carne todos os dias, porque, irmãos, frequentemente o pecado bate à porta, as maldições, aquelas coisas do passado, elas tentam retornar. Primeiro que eu já disse em várias mensagens minhas, que nós não conseguimos apagar um passado. A nossa memória, ela tem aqueles lugares que ela conserva tudo, ela não apaga. Nós é que precisamos aprender a trabalhar isso em nossa memória, nossas vidas. Porque essas coisas elas vão tentar voltar. O que eu preciso é me libertar delas, não permitir, como o apóstolo Paulo fala na carta de Romanos, que aquele fermento velho, ele volte. Eu tenho que me revestir do fermento novo, me despir do fermento velho. Então, às vezes, é isso que acontece. A gente se converte com tanta fé, com tanta certeza, confiança que as maldições foram quebradas. Durante um período as pessoas andam, caminham muito bem, mas de repente as coisas não começam a fluir nas suas vidas e elas começam alguns tipos de práticas, abrindo alguns tipos de portas. E isso geralmente traz alguns tipos de maldições. E eu falei semana passada sobre palavras que constroem ou destroem. Aquelas palavras que você abençoa, aquelas palavras que levam as pessoas a ficarem abatidas, a ficarem magoadas, palavras que fazem filhos se afastarem, destrói casamentos, destrói laços de amizade. Então nós falamos sobre tudo isso no nosso primeiro vídeo. Mas hoje eu quero falar em um outro tema. Eu quero falar sobre espalhando sementes de maldição. Eu queria estar meditando lá no livro de Salmos de número 109, apenas o versículo 17. Eu queria ler para você 3 versões diferentes. Eu quero ler a primeira versão de uma Bíblia antiga que eu tenho, que ela tem cerca de 40 anos, essa Bíblia. Ela diz o seguinte, as versões diferentes para você ver que só muda algumas palavras. Salmo 109, versículo 17. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Uma tradução que tem cerca de 40 anos essa Bíblia. A outra é da Bíblia Shed, em que nos diz assim, amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Uma das traduções mais novas, a Bíblia King James, ela diz o seguinte, como ele amou amaldiçoar, que o mesmo venha a ele. Como ele não se deleitou em abençoar, ela se afaste dele. Uma tradição muito nova da Bíblia King James.
uma tradução nova, que diz a mesma coisa, com palavras mais atualizadas, de uma Bíblia dos 40 anos, que eu quero repetir para você, como ele amou amaldiçoar, que o mesmo venha a ele, como ele não se deleitou em abençoar, ela se afaste dele. Que Deus te abençoe, te dê graça, te dê inteligência nesse assunto que está falando sobre espalhando sementes de maldição. Como eu disse, existem as chamadas maldições hereditárias, irmãos. Aquelas maldições hereditárias é como nós olhássemos para o Velho Testamento na Bíblia, olhássemos para o livro de Ezequiel, quando chega naquele ponto em que Deus diz: nunca mais agora os pais comerão uva bravas e os dentes dos filhos vão se apodrecerem. Porque acabou, irmãos, a salvação individual. Cada um tem a sua oportunidade de arrependimento de se consertar. Então você vê que no Velho Testamento, maldições passavam de pai para filhos. Mas hoje, não tem mais isso. Uma maldição que tinha no meu pai, ela não pode passar para mim. Aquilo que o meu avô foi no passado, não pode passar para mim, eu não vou permitir que passe para os meus filhos. Tanto que aquilo que o meu avô foi no passado, e passou para o meu pai algumas coisas, eu quebrei sobre a vida dos meus filhos assim que eu me converti. Eu falei assim que eu tive um entendimento sobre adquirir bênção e quebrando maldições. Eu não permiti que passasse para o meu filho, e não vai passar para os meus filhos aquilo que veio sobre o meu pai e meu avô. Assim como eu não permiti na minha vida. O que eles foram no passado, não pode passar para mim. Isso são chamadas bênçãos, maldições hereditárias. E essa maldição hereditária não pode te acompanhar. Elas não podem, através do sangue de Cristo, ter mais efeito em sua vida. Mas existem essas maldições, como eu disse no nosso outro vídeo, daquelas palavras que constroem ou destroem. E hoje eu quero falar sobre esse assunto, sobre espalhando semente de maldição. Que não é uma maldição hereditária. São coisas que muitas vezes vêm de nós mesmos. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, irmão, que com a nossa própria boca, olha a profundidade disso, com a nossa própria boca, nós podemos autorizar o maligno, o diabo, a atuar nas circunstâncias e na vida das pessoas. Quando, irmãos, eu amaldiçoo, eu espalho uma semente, eu lanço uma semente de maldição, eu estou dando uma autoridade para aquele espírito maligno, ele projetar contra aquelas palavras minhas, contra uma pessoa, contra um lugar, contra, às vezes, até um objeto. Nós temos que tomar cuidado com nossas palavras. Por isso, quando aquele profeta, no passado, ele foi convidado para poder amaldiçoar o povo de Israel, aquele homem, ele sabia do poder que ele tinha na sua palavra, Balaão. Ele sabia do poder da sua palavra. Ele conhecia as verdades, porque já lá no livro de Êxodo, Deus havia dado toda a ordenança para Moisés sobre bênção, sobre maldição. Abraão entendeu. Então Balaão, ele sabia muito bem. Ele conhecia muito bem a autoridade de uma palavra. Ele tentou amaldiçoar o povo, mas as suas palavras eram transformadas em bênção. Porque a maldição sem causa, ela não surte efeito nenhum. Se uma pessoa amaldiçoar você e não tiver causa, ela não vai surtir efeito. Ela não tem poder sobre a tua vida. Porque você está coberto pelo poder do Senhor, de Cristo Jesus. Agora o perigo é quando nós, como cristãos, vivemos amaldiçoando pessoas. E às vezes até amaldiçoando a nós mesmos. Porque nós abrimos uma porta
para que o maligno ele haja através das nossas palavras. Então nossas palavras, elas semeiam tanto bênçãos como maldição. Eu posso abençoar a pessoa, eu posso semear a palavra, a semente de bênção, como eu também posso semear a semente da maldição. E isso geralmente, meus irmãos, acontece dentro dos nossos lares. Quantas pessoas lançam essas sementes? E muitas vezes, muitas mães, essa parte de mães, das mães, às vezes elas usam isso sem saberem, com inocência. Amaldiçoam um filho na inocência. Quando ensinam um filho a ser mentiroso, quando alguém bate na porta, vai lá e fala que mamãe não está, quando o telefone toca, diz que eu não estou. Então a gente está ensinando um filho a ser mentiroso, é uma maldição, mentira é uma maldição. Me lembro quando eu era criança, a minha mãe ela era uma mulher muito simples, como ainda é uma pessoa simples, mas hoje, pelo AVC que ela teve, ela já não entende mais, não conhece muito bem mais as coisas, e às vezes até me confunde com outra pessoa. Infelizmente eu vivo isso hoje. Não é uma maldição não, mas infelizmente ela teve esse AVC e ela ficou com a memória bem, parte dela apagada. E a minha mãe, quando era criança, ela era uma pessoa que ela veio de uma pobreza muito grande, uma dificuldade muito grande de família. E ela, talvez sem saber da profundidade das palavras, ela me amaldiçoava muito. Usava palavras, às vezes, me xingando, como um menino, eu não era fácil. Ela dizia que eu era um endemoniado. Então essas palavras todas, elas surtiam efeito, porque sem ela saber, ela liberava um demônio na minha vida. E vou dizer uma coisa para você, meus irmãos. Ela não sabia, como eu também não sabia, fui aprender isso depois que eu me converti. E quando eu entrei nesse assunto que é importante, na minha rua, no lugar onde eu morava, era uma dificuldade pastores fazerem culto. Eu acabava com os cultos. Eu jogava pedra em cima das igrejas. Eu jogava bomba, eu estava no meio do mato escondido. Eu lançava bombas lá dentro do púlpito quando o pastor estava pregando. Eu era uma pessoa usada pelo maligno. Eu perseguia. Eu era um perseguidor. Vizinhos faziam fila na porta da casa da minha mãe para reclamarem de mim. Que eu me escondia, apedrejava as pessoas na rua. Por quê? Porque palavra de maldição, sem ela saber na sua inocência, que ela usava contra mim. Às vezes no seu nervosismo, na sua falta de entendimento, de cultura. Você é uma pessoa simples, muito pobre. Hoje eu entendo isso. Passou fome na vida, passou com uma dificuldade. Ela usava palavras duras. E às vezes essa palavra, você abre uma porta para que o diabo ele possa agir na vida da pessoa. E agir na vida do teu filho também. Então, as nossas palavras, elas semeiam bênção e semeiam maldição. Às vezes sobre nós mesmos. Quando você não vai determinar, mas quando você abençoa a sua vida, você é um abençoado. Mas quando você começa a se amaldiçoar, você vai ter uma vida amaldiçoada. Bênção e maldição. E quando você até amaldiçoa outras pessoas, palavras que amaldiçoam outras pessoas, quando criticamos, difamamos, murmuramos, abrimos caminho para o inimigo, irmãos. Quando eu começo a ser uma pessoa muito crítica, a estar criticando tudo, a estar difamando as pessoas. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, no Provérbios, capítulo 6, ele diz que há 6 coisas que Deus ele odeia, a 7ª ele abomina.
aqueles que causam divisão, contendas. Então a pessoa difama, murmura. Quando nós murmuramos, nós abrimos caminho para o inimigo. Então, o que acontece? Quando eu abro esse caminho para ele, através das minhas palavras, ele começa a fazer o quê? Projetos, ideias que provocam situações favoráveis à sua atuação. Ele vai agir segundo as tuas palavras. E por isso que muitas pessoas acham, irmãos, que o inimigo ele lê pensamento, ele vê o que passa no teu coração. Ele não vê o que passa no teu coração, ele não lê a tua mente. Ele apenas age segundo as tuas palavras, aquilo que você fala. Você pode até balbuciar, você pode até suspirar, num suspiro que você dá, seja de bênção ou seja de maldição, o inimigo ele capta aquela sua reação, ele age, mas ele não tem poder para poder ler a tua mente, ver os teus pensamentos. Mas ele é um grande, vamos colocar assim entre aspas, um grande observador, psicólogo, para entender todos os teus movimentos, todas as tuas reações. Então você vê que conhecemos bem a história, irmãos, da figueira que Jesus amaldiçoou. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Lá em Marcos capítulo 11, versículo 14. Era para ensinar para os discípulos o poder da palavra. Não era simplesmente porque havia falta de um fruto, que ele teve fome, o desejo de comer um fruto, não. Ele queria ensinar o poder de uma palavra. Quando nós abençoamos, é abençoado. Eu trabalhei em uma ocasião para uma senhora que ela era botânica, e aquela mulher tinha um carinho muito grande com as plantas. E ela muitas vezes, uma vez ela chegou por uma planta, e ela disse ali para o jardineiro, eu estava fazendo um trabalho perto, ela disse, ai, mas que planta feiosa, horrorosa. E imediatamente ela caiu em si e disse, não, me desculpe, você é muito linda, você é maravilhosa. Às vezes na inocência, no pensamento dela, eles creem que a planta ela tem um sentimento, mas não é isso. É que a nossa palavra ela tem o poder de abençoar e o poder de amaldiçoar. E quantas pessoas, irmão, sem saber disso, vivem amaldiçoando, amaldiçoam. Então você vê que Cristo ele ensinou isso para os discípulos de uma forma simples, de uma forma concreta, objetiva. Ele procura um fruto, não tem, ele amaldiçoa. E a maldição, quando eles retornam do caminho que eles tinham ido, eles encontram aquela árvore seca até a raiz. E Jesus ensina o poder da palavra. Mas ele ensina também uma coisa no versículo 23 de Marcos capítulo 11. Ele ensina que a palavra tem poder para amaldiçoar, mas no versículo 23 de Marcos 11, 23, ele ensina que a palavra tem poder para abençoar quando ele diz, se vós tiveres fé e dizer para esse monte, arranca-te daqui, lança-te no mar, vai acontecer segundo a vossa fé. A mesma palavra, a mesma fé que eu uso para amaldiçoar, eu uso para abençoar, para afastar de minha vida, afastar da minha casa, da minha família, toda maldição. É o mesmo poder. A diferença é a palavra, bênção ou maldição. Quantas pessoas dentro dos seus lares hoje vivem uma situação em que vivem dizendo, isso não tem jeito, isso não muda. E vê os filhos entrando pelas drogas, marido que não sai do alcoolismo, filhas que não respeitam o pai e mãe, casais que não se entendem, e ficam olhando para a história do passado e dizendo, a família do meu pai, dos meus avós foram assim, e eu vou viver com isso. Não pode viver com isso, porque Deus já transformou a tua vida.
Profere bênção sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre o teu marido, sobre os teus filhos. Abençoa e não amaldiçoa. Lança a palavra de bênção, palavras que libertam, palavras que edificam, que edifiquem a tua casa. Então você pode ver que Jesus, a minha palavra, que podia secar uma figueira e podia transportar um monte. Então tome cuidado com a tua palavra. Entenda uma coisa. É muito precipitado. Existe uma palavra, essa palavra temerário, é muito temerário, é muito precipitado. É muito audacioso, imprudente você lançar palavras impensadas. Palavras que você, no momento de uma discussão, que é sempre vem nesses momentos, quando não há uma agressão física, mas vem essa agressão de palavras. Quantas vezes num lar, irmãos, eu já ouvi isso. Pessoas dizendo, você é um derrotado, você é uma derrotada, você não vai vencer nunca. É como aquela mãe que diz para um filho, você é um burro, você não entende nada, está amaldiçoando o filho. Primeiro que é uma palavra muito dura, que fere a pessoa, a criança ou quem for. Mas quantas vezes dentro de um lar, nós vemos esse tipo de atitude, em que nós já vivemos com isso, eu já vivi com isso, de pessoa dizer, você é um derrotado, você não vai vencer. Mas Deus te leva a vencer para mostrar que Ele é o poderoso. Deus não vai fazer você vencer para mostrar para ninguém, não, para mostrar que Ele é poderoso em sua vida. Ele quebra maldições, Ele quebra cadeias, Ele destrói palavras negativas sobre a tua vida. Então, não amaldiçoe, abençoe. E se alguém te amaldiçoou, abençoa essa pessoa, porque quem vai ser abençoado é você. A bênção sobre a tua vida. Quero encerrar essa parte por hoje. Quero na próxima quinta-feira estar dizendo, não amaldiçoemos a nós mesmos. O próximo assunto que quero tratar com você, para você não se amaldiçoar a você mesmo. Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo, Ele tenha poder para mudar a tua história na tua vida. Se em algum momento alguém lançou uma palavra de maldição sobre você, te amaldiçoou, não revide. Não entre naquela chamada guerra branca. Quer ver, dentro dos lares é isso. Começa aquelas palavras de maldição. Um diz, você é isso, você é aquilo, e quando vê a maldição, ela não vê que isso surte um efeito no mundo espiritual. No mundo físico, atinge a pessoa, magoa, entristece, abate, até destrói. Mas no mundo espiritual, cada palavra de maldição que você usa, em que você diz para uma pessoa, você é um bêbado, você é um drogado, isso não tem jeito. Você está convidando um espírito desses malignos para agir através da tua palavra. Preste atenção numa coisa. Como foi que a serpente enganou Eva? Por que você lê Mateus capítulo 4 e o diabo, quando ele leva Cristo para aquele pináculo e mostra tudo para Cristo, e diz, tudo isso me foi entregue. Quem entregou? Foi Cristo? Foi Deus? Não. Adão e Eva. Deus delegou uma autoridade na vida de Adão e Eva. Uma autoridade na vida deles. Mas eles entregaram a chave de autoridade na mão de Satanás. Quando eles saíram do campo deles e entraram no campo do inimigo, quando Eva, ela acrescentou algo que Deus não havia falado. Mentira. Deus disse para Adão e Eva, não comam do fruto da árvore no meio do jardim.
O que Eva disse? Ele disse para não comer e não tocar. Mentira. Se o diabo te tirar do caminho da certeza, da verdade, e te levar para o caminho, para o campo dele da incerteza, e levar você a aumentar, acrescentar, diminuir alguma coisa, ele te coloca no caminho da mentira, no caminho no campo da maldição dele, e ele vai te vencer. Não deixe o inimigo te enganar. Ele conseguiu enganar Eva. E hoje há uma grande maldição sobre a humanidade. A terra foi amaldiçoada, nasceu abrolhos, espinhos. Não permita que por uma palavra de maldição tua nasça abrolho na sua casa, espinho no teu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa e com os seus filhos. Deus te abençoa, te guarde e te proteja. Quero orar pela sua vida e pela sua casa. Soberano Deus, eterno Pai, quero abençoar agora essa família, esse lar, ó Deus, esse irmão, essa irmã, esse ouvinte agora, meu Deus, que se encontra talvez num vale de uma indecisão, numa encruzilhada de uma indecisão, meu Deus eterno, sem saber, ó Deus, qual decisão ser tomada. O porquê, ó Deus querido, vem tantas coisas ruins no seu lar, na sua vida. O porquê que ele olha para a sua vida, ela olha para a sua vida e não consegue prosperar, não consegue ter um lar de paz. Não consegue ter uma família harmoniosa, meu Deus. Não consegue prosperar no seu trabalho. Não consegue, ó Deus querido, ter uma vida, meu Deus, estruturada. Um relacionamento estruturado. Deus, eu quero pedir em nome de Jesus. Se há alguma maldição, meu Deus, sobre lares, maldição familiar, ó Deus eterno, maldição hereditária que está se repetindo, que seja agora quebrado, repreendido pelo poder do nome de Jesus. Deus, mas se essa pessoa, ela mesma está lançando essa palavra, essa semente, ó Deus eterno, de maldição, assim como Davi, no Salmo 104, coloque guarda, meu Deus, na boca dos teus filhos, ó Deus, para que eles possam proferir palavra de bênção e não de maldição, ó Deus eterno. Abençoa essa família, abençoa essa casa, meu Deus eterno, abençoa esse homem, essa mulher, esses filhos, ó Deus, para que seja um lar abençoado, ó Deus maravilhoso. A tua palavra diz que aquele que for obediente a ti, aquele que for temente a ti, tu vai abençoar até a terceira e quarta geração. Abençoa essa geração agora. E estende as tuas mãos de vitória, meu Deus eterno. Eu oro, eu abençoo essas vidas, esses lares, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça, te dê a vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus.